capítulo 5, vamos ler os versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Tenho observado também que alguns irmãos não têm tido mais o costume de trazer a sua Bíblia. É importante nós termos a nossa arma, nossa espada nas mãos. A livraria dispõe de excelentes Bíblias com estudos que nós compramos exatamente para que os irmãos se atualizem, e temos ali ótimas Bíblias, a King James, que é a que mais usamos, mas temos ali outras Bíblias de estudo excelentes. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pai querido, fala conosco nesta manhã. Nós queremos perceber a Tua voz, falando ao nosso coração, à nossa mente. Pai, que não seja mais uma palavra, mais uma mensagem, mais um sermão, mas que seja algo, Senhor, que nos faça meditar, para que possamos tomar posse daquilo que o Senhor designou para nós, para sermos sal e luz, para fazermos a diferença aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Não são raras as vezes que eu sou parado para me perguntarem sobre o jejum. Pessoas, poucas daqui da igreja, quase ninguém, mas pessoas que nós estamos compartilhando, né, o nosso jejum. Mas realmente o jejum, para quê? Porque se propagou que o jejum serve para umas coisas que realmente não servem. Vamos fazer jejum que eu quero comprar uma casa. Tipo assim, o Senhor vai ter que me dar uma casa, que eu vou parar de comer, né, e Ele vai me dar uma casa. Não, o nosso jejum não move o coração de Deus. O coração de Deus é movido pela nossa adoração. O nosso jejum é para que nós afinemo-nos com Ele. O que tem essa palavra, pastor? Sal da terra, luz do mundo. Dentro desse contexto, Jesus está dizendo aqui que nós temos que fazer a diferença, e para fazermos a diferença nós temos que ser muito parecidos com Ele. Para fazermos a diferença nós temos que entender o que Ele quer de nós. Qual é a nossa missão aqui na terra? Muita gente, se perguntar, ou a maioria sabe, mas a minoria faz. Por quê? Porque ou nós perdemos a paciência, o gosto por aquilo que temos que fazer e que às vezes vamos fazer e não dá certo, as pessoas não compreendem a nossa missão, e a gente quer saber, cada um dá conta de si diante de Deus e acabou. Mas o cristão, ele foi plantado aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo, e nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Já se pregou, já teve gente de fora aqui pregando, e sempre é bom a gente falar um pouco mais sobre isso, porque essa é a nossa essência.
Essa é a nossa essência. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como é que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Lá em João capítulo 15, Jesus disse que Ele é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos as varas. E Ele disse que nós temos que dar frutos. Também muita gente não entende que frutos são esses. Esse texto também está intimamente, porque Jesus não pregava assim, dá um tiro para lá, outro tiro para cá, outro tiro para o norte, outro tiro para o sul. Tudo que Ele falava e tudo que Ele fez tinha um sentido só, que nós estivéssemos envolvidos na nossa santificação para fazermos a diferença. E quando Ele diz dar frutos, tem a ver um pouco, ou até tudo, bastante, com o que nós vamos pregar aqui também, trazer nesta manhã. O sal, na Bíblia, amados, tem um significado muito forte. Entre os povos do Oriente, ele era usado como selos de aliança e acordo, simbolizando fidelidade, simbolizando compromisso. Mas em Levítico fala sobre a oferta de manjares de sacrifício. Eu queria que colocasse para mim Levítico 2, versículo 13. Ele era acompanhado, essa oferta de manjares de sacrifício era acompanhado também um pouco de sal. Temperarás com sal toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Está falando aqui sobre esse simbolismo de aliança, de compromisso. Então, vós sois o compromisso da terra. Compromisso, Jesus, aí na terra são vocês. Mas se o compromisso perder a sua finalidade, com que se há de temperar a humanidade? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Lá em João 15 ele diz que aquele que não der fruto, ele corta. E a vara que ele corta é jogada, as pessoas pisam. É jogada no fogo, não serve para nada, serve para ser pisado. Exatamente nesse mesmo contexto. E eu quero dar aqui alguns símbolos do sal, rapidamente, e da luz, para que nós, dentro deste momento que nós estamos vivendo, de busca incessante do Senhor, irmãos, como é necessário nós fazermos esse jejum de aproximação do nosso Deus, onde nós captamos com mais facilidade, sem ruídos. Ontem nós estávamos vendo pela TV, e daqui a pouco iremos orar pelas pessoas, após a pregação, não esquecemos disso. Iremos falar também sobre o que estamos fazendo para ajudá-los, mas em dado momento, os bombeiros, os polícias, para tudo, desliga as máquinas, desliga tudo. Para quê? Para que eles pudessem ouvir vidas que pudessem estar soterradas vivas ainda, para que eles pudessem saber e ter um norte, onde irem. O que Jesus está dizendo aqui, que como sal, nós temos que aprender a um monte de coisa, nós temos que aprender a temperar, nós temos que aprender a preservar, nós temos que aprender a dar o sabor. O primeiro símbolo do sal é esse que eu acabei de dizer, ele simboliza pacto e alianças. Hoje não se usa mais. Olha, você vai trabalhar para mim, eu vou te dar 1 quilo de sal. Mas assim era antigamente. Daí que surgiu a palavra salário. Para quem não sabe, aí. Shalom é cultura.
Mas uma coisa não se perdeu, é que daí também surgiu aquilo que eles diziam: para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ele. Foi daí. Por quê? Primeiro que era muito agradável. Imagina os irmãos, comer sal é agradável. Como é uma comida sem sal? Alguém já fez assim? Pois é, mas eu faço assim se eu não tiver sal. Não é o sal exagerado. Por isso é que nós temos que ter o tempero. E conhecendo as pessoas, para que nós saibamos quais são as necessidades. Hoje nós pregamos está melhorando muito, mas até pouco tempo atrás era muito pior, um evangelho de opressão. Ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. É verdade. Mas você pode dizer isso de outra forma. Você pode dizer: olha, nós nascemos para fazer a diferença, e um dia isso aqui, esse ministério, né, o ministério vai acabar, e nós temos que ir para um dos dois lugares, um lugar com Jesus e o outro lugar sem Ele não estará em dois lugares, embora Ele seja onipresente, mas no fim Ele estará só num lugar, embora Ele domine o inferno, mas Ele não estará no inferno. Há muitas formas de dizer. Eu contei aqui uma vez, mas tem muita gente nova aqui, né? Que um barbeiro, antigamente era barbeiro, hoje é cabeleireiro, né? Um barbeiro aceitou Jesus e o pastor ficava apertando ele: irmão, quantas pessoas já trouxe para Jesus? Mas eu não, você tem que falar. Não, mas eu sou muito ocupado. Mas você faz o quê? Eu sou barbeiro. Ah, meu amado, o camarada senta na sua cadeira, você tem ali pelo menos uma meia hora, 40 minutos com ele preso ali, com um lençol agarrado aqui, e você vai conversando com ele e vai falando do evangelho. Você quer coisa, mas eu não sei falar. Meu filho, você não está aprendendo o que nós estamos pregando aqui todos os domingos, os cultos? Fala para ele: se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Você tem que dizer isso para ele. E o primeiro freguês do dia seguinte, na segunda-feira, chegou um camarada lá e falou: esse vai me dar muito tempo. O cara tinha barba, tinha cabelo grande. Falou: aqui eu vou deitar e rolar. Mas ele tremia. E naquela época não era fazer barba com gilete, alguma coisa assim, era navalha mesmo, né? Então ele afiando a navalha e pensando: Senhor, me ajuda, como é que eu começo a falar? Como é que eu falo com esse sujeito? E começou a fazer a barba: tudo bem, tudo bem. Como é que está a sua vida? Está bem. E ele vem trazendo. Por coincidência, quando a navalha chegou aqui perto do pescoço, que ele estava aqui, ele perguntou: você sabia que se você não aceitar Jesus hoje, você pode morrer agora? O camarada deu um pulo dali, saiu com lençol e tudo correndo pela rua, porque faltou ele sabedoria, né? Essa eu renovei, porque já deve ter pelo menos uns 4 anos que eu não conto. Depois eu trago uma nova para vocês. Mas é porque se encaixa aqui no contexto. Nós não temos. Outra coisa que nós fazemos, sabe o que é? Quando percebemos que a pessoa é uma pessoa que precisa de Jesus. Como é que ela precisa de Jesus? Quando ela está toda errada. Ela está indo por outro caminho, está fazendo tudo errado. Aí a gente elimina aquela pessoa completamente e deixa ela de lado e ainda profetiza maldição sobre a vida dela. Pastor, eu não faço isso. Amém, meu irmão, mas tem muita gente que faz. Muita gente que pega uma desgraça e diz assim: está vendo? É isso aí, você não tem Jesus, está morrendo mesmo, porque Jesus soltou o chicote em você. Outra coisa que os crentes dizem, né? O Jesus meteu o cajado, que ele não sabe nem que o cajado não é para meter o cajado na pessoa, mas é para puxar a pessoa para perto. A vara é que é para bater, e não na pessoa, mas no bicho que vem comer a ovelha, que vem morder, que vem... São atitudes que nós temos que aprender. E essa mensagem desta manhã, o Senhor colocou no meu coração, de nós falarmos o seguinte: nós precisamos entender melhor as pessoas, porque elas não entendem. Você já viu uma pessoa falando inglês com outra, ou então ela falando português, é mais natural isso, em português com um inglês que ele não entende português. Aí, em determinado momento, ele está gritando: eu disse isto! Quer dizer, o camarada ele não está só entendendo, não é surdo, mas ele só não está entendendo. E não adianta você gritar, fazer gesto, que ele não entendeu, não vai. É a mesma coisa, nós é que temos que entender. Quando eu fui batizado, o Espírito Santo
eu entendi muita coisa que não entendiam com relação a mim. Primeira coisa que falaram quando eu cheguei na igreja naquele dia, foi de um sábado para domingo, e cheguei domingo de manhã, todo agora sim! As pessoas disseram, não, você tinha que ter me entendido, agora eu entendi o que você estava fazendo de errado. Nós temos que entender as pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, porque elas não têm essa palavra de sabedoria e de conhecimento que o Senhor nos dá, e nós é que temos que entender a eles. O outro sabor do sal, o outro símbolo, do sal, simboliza preservação. Isso aqui é interessante. A Bíblia coloca nos contextos, se nós formos estudar, que nós cristãos, nós servos de Deus, exercemos influência, uma influência positiva, ou devemos, pelo menos. Quem está com influência negativa está errado. Influência positiva na sociedade, preservar a sociedade. Como? Impedindo a deterioração. Por que você põe sal em alguma coisa? Para não estragar. Deterioração de quê? Deterioração moral. E nós estamos vivendo tempos e que a pessoa, não sei o quê, vai para o capeta do inferno. Nós sabemos que ele está movido pelo inferno, nós sabemos que ele está movido, mas se você bater dessa forma, ele vai criar um ódio, uma raiva de você. É igual a mãe ou o pai que começa a brigar com a filha ou o filho, principalmente a filha, né, que é mais comum, sobre o namoro. Não, eu não quero, se eu pegar você com ele, aí ela ama mais. Ela parece que tem um negócio de picardia que ela vai. Então você tem que entender o que é. Quem sabe ela está depositando naquele rapaz todo o amor que você não deu para ela. Sei lá, o assunto não é esse, mas nós precisamos entender a deterioração moral. O cristão deve ser então o quê? Um antisséptico e purificador. Como é que nós purificamos? Como é que nós preservamos? Se a pessoa está na beira do abismo, e eu percebo que ela está totalmente atolada na lama, na beira do abismo, eu dou um empurrão, ela vai para o abismo e não tem volta. Eu não preservei. Mas quando eu percebo que, com a minha capacidade de entender o Evangelho, eu chego para essa pessoa e mostro a verdade que ela está perdendo a vida, perdendo o seu corpo, perdendo a sua saúde, perdendo a sua mente, aplicando a sua mente, tem muita gente que está maluca aí e tal, tem muito, eu já preguei isso aqui uma vez, tem um pastor que fala isso na televisão, num vídeo que eu tenho, e concordo em gênero, número e grau, que mas muito, eu não vou dar percentual, que eu não fiz essa pesquisa, mas muitas das pessoas que estão internadas em hospital de loucos são endemoniados, e não são loucos. Sim, tem uns que são loucos, pastor, que o demônio fez ficar louco. Mas são pessoas, eu não estou dizendo todos, eu não vou aqui contra a medicina, mas eu conheço casos, eu já vi casos, esse pastor diz, eu vi e conta um caso dele lá, e eu creio nisso. Então, qual é a preservação? Nós temos que aprender a fazer com que a pessoa tenha mente sadia. Como é? Conversando com eles palavra do reino. Acontece, irmãos, que se nós como sal da terra não soubermos conversar isto, nós não servimos para nada, porque nós somos plantados para preservar, para fazer com que as pessoas não sejam deterioradas pelo inimigo. Acontece que nós mesmos, muitas vezes, precisamos de um outro cristão para nos preservar, porque sai da nossa boca só palavra torpe, e se não sai palavrão, sai coisas que às vezes é pior que um palavrão, porque às vezes, irmãos, entendo que eu não estou fazendo apologia ao palavrão, tá? Mas às vezes você solta um palavrão, ai que coisa feia, mas às vezes você não solta um palavrão e você fala uma palavra para a pessoa que amaldiçoa a pessoa, e deixa a pessoa no chão,
E aquela pessoa, ela não está preparada, porque ela já estava quase sendo estragada, só faltava aquela palavra sua, para jogá-la totalmente no buraco. E nós somos a palavra que levanta. Nós somos a palavra, ou devemos ser, a palavra que preserva a mente. O que é que deteriora o corpo? Começa pela mente. Se eu começo a achar, estou doente, estou ruim, não vale nada, eu estou ruim, eu estou mal, eu estou doente, daqui a pouco você está sentindo dor de tudo que você lá, e você vai no hospital, os médicos, você não tem nada. Mas tem um item aqui que eu quero me demorar um pouquinho mais nele, em relação aos demais aqui. O sal simboliza sabor. A gente hoje não usa muito mais o sal para preservar. Usa geladeira, não é? Freezer. Mas o sabor, nós sabemos. Estava falando com a minha esposa ontem, eu achei mandei uma foto para alguns aqui, achei um toucinho com carne, irmãos. E eu vim arrependido porque eu não comprei 2 bandejas, só comprei uma. Porque eu mandei a foto e a Thaís já respondeu de lá, espera eu chegar. Eu falei, foi embora meu torresmo. Mas aí eu conversei com ela e disse assim, olha, isso aqui tem que ser bem temperado. E ela disse assim, você corta ele todo, coloca numa panela, pelo olho eu já sei a quantidade de sal que põe ali, deixa comigo que eu salvo. Isso eu não sei, ela sabe, mais do que eu. Então ela disse, eu tenho a mão para aquilo ali. Aí eu disse para ela, porque se ficar salgado demais, fica ruim. Se ficar sem sal, também não fica bom. Então, o sabor é muito importante. Em 2 Reis, não precisa abrir, Eliseu joga sal numa água e restaura aquelas águas. Mas aquelas águas não eram só amargas, mas eram águas que não serviam para nada, porque elas eram, então, estéreis. Ele tirou a esterilidade. Sabe, amados, o sal, nós somos o sal, muitas vezes nós estamos pensando no mundo, mas agora temos que pensar para dentro da igreja, que nós não temos temperado, e há muitas pessoas que estão vindo aqui todos os domingos, não faltam um só culto, mas são estéreis. Não produzem nada para o Senhor, em termos de duplicar, de propagar o Evangelho, de ajudar vidas. São pessoas que são mesquinhas em relação àquilo que eles podem produzir. Se produzem muito pouco. E sempre, baseia-se um pouco na mensagem do domingo passado, escondem-se atrás da sua família, às vezes, ou escondem-se atrás de um problema, e dizem, eu não fiz, porque você sabe, meu patrão me pediu, eu tenho isso, tenho aquilo, minha família. Isso não é desculpa, porque se você olhar como Jesus chamou seus discípulos, nenhum deles estava desocupado quando Jesus chamou. Todos trabalhavam. E quanto mais serviço nós tivermos, melhor para falar de Jesus. Mas esse sabor é algo que, eu vou exemplificar agora, é algo que é tão sutil, que muitas vezes passa despercebido por nós. Vós sois o sal da terra, ele diz aqui, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta. Então o sal agora não presta para mais nada, porque perdeu o sabor. O sal era usado para salgar as carnes e os frangos, é carne também, né? Carne de boi, de bovino e os frangos. Então como é que eles faziam? Eles de vez em quando iam lá e pegavam o sal, e pelo sal ele sabia como é que estava a carne. Quando ele pegava o sal e via que o sal estava com o sabor da carne, o sal tinha perdido, ele estava insípido. Isso é o insípido. Ele pegava o sal
e jogava fora, porque ele não serve para mais nada, porque ele não está salgando. Por quê? Porque ele já está com o sabor da carne, ele tem que ter o sabor dele. E o que é ter o sabor da carne? Eu anotei aqui uma coisa interessante que eu estava orando ontem, falei, eu não posso perder isso aqui que Deus colocou. Quando nos tornamos insípidos, quando é que eu, crente em Jesus, cristão, não sou sal da terra, e não sou porque sou insípido? Quando deixamos de ser salgados, e passamos a ter o mesmo gosto das pessoas a quem deveríamos estar protegendo. Em outras palavras, quando nós estamos fazendo a mesma coisa que eles. E ser salgado é importante. O crente precisa ser salgado. Aquele crente que como é que vai? Mais ou menos. Como é que está? Bom ou ruim? Na média. Está para cima ou está para baixo? Nem para cima, nem para baixo. Esse crente não está à luz da palavra, nós temos que ser salgados. Jesus é que está dizendo aqui, nós temos que salgar. Então agora os irmãos estão no sentido, e há palavras que nós damos às pessoas, são palavras salgadas, irmãos. E precisa ser salgado, porque se não for salgado, a pessoa, tudo bem. Hoje nós estamos vivendo um tempo também de um evangelho, felizmente aqui não, mas nós conhecemos, onde o estatuto da igreja é de que não mexe com ninguém, não implica com ninguém, aqui é o evangelho da não acusação, todos somos filhos de Deus, e ele faz o que ele bem entende. Inclusive já estão até uns dizendo assim, aqui é democracia. Isso é outro evangelho, porque o reino de Deus é reino, não é democracia. Não é você que escolhe o que você tem que fazer. Ah, mas eu não aceito. Vá para o reino do outro. Porque o reino de Deus é assim, não é verdade, irmãos? Então a nossa palavra muitas vezes salga, tem que salgar, que se não salgar, ela ficou igual. Quando nós não sabemos fazer com que as pessoas mudem de atitude, o nosso sal é insípido. Quando nós, e muitas vezes também nós fazemos isso, damos uma palavra, a pessoa sai, opa, salguei, essa deu para salgar, porque mexeu. Agora, quando você percebe que está tudo igual e ficou e misturou, você está com aquele sal do sabor da carne, não serve mais. Os antigos, jogavam esse sal fora e pegavam outro sal, porque não ia preservar a carne. Então, moral da história em termos de sal, nós perdemos a capacidade de preservar o mundo, as pessoas que precisam ser preservadas para serem salvas. E nós, em vez de estarmos atuando como Cristo quer o Salvador, nós estamos atuando como o juiz que manda para o inferno. E não é a nossa função. Notem, irmãos, que antes de falar isso que eu estou falando, eu disse, há igrejas aí pelo Brasil que estão numa liberdade total, numa liberalidade total. É um evangelho da liberdade total. Está errado porque ele está afrontando a palavra de Deus. Por isso eu disse isso primeiro. Agora, cuidado para nós também não olharmos e mandar para o inferno. Primeiro que não somos nós que mandamos para o inferno. Quem vai mandar isso é Jesus. E não é a hora. É importante. O que Jesus veio, ele veio para salvar o mundo, conquanto ele mesmo saiba que nem todos serão salvos, mas muitos serão, aqueles que querem serão, e essa é a nossa parte, a parte de preservar. Cuidado, porque é uma linha tênue aí. Cuidado para nós não trazermos, dizer, não, como é que é? Você não faz esse monte de defeito. Não, assim mesmo. Você é sal insípido. Querido, olha, não é. Nós temos uma atitude aqui, um sistema de trabalho aqui na igreja, que quando nós estamos recebendo pessoas para a igreja, nós fazemos, conversamos, e muitas vezes as pessoas me dizem, pastor, eu tenho um problema assim, assim, eu sei que... A pessoa sabe, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho esse vício e tal, e eu pergunto, você
quer ter, você gosta, você está me dizendo, ó, eu estou vindo e estou trazendo o meu, hein? E não mexe com ele não, que eu quero uma salinha aí só para colocar meu vício aí guardadinho e eu ir arrumando ele. Se você está dizendo isso, não. Ao contrário, pastor, aliás, eu demorei a vir por isso, mas eu estou sentindo que chegou a hora de falar. Teve um que disse para mim, eu estou escondendo, não vou falar porque eu tenho esse vício, não vou falar que eu tenho esse vício. E um dia o Senhor disse assim para mim, mas eu sou quem para você? E ele disse para mim, então, eu estou aqui trazendo essa minha fraqueza. Eu digo, bom, eu não preciso nem te perguntar, eu estou te entendendo que você não quer ficar com isso. De jeito nenhum, mas eu não consigo, pastor, como é que eu faço? Pronto, você deu a palavra-chave, você não consegue. Então nós vamos trabalhar para você perder esse vício. Você topa? Eu topo. Você quer? Quero. Vamos fazer uma? Vamos. E ali a gente conversou. E aí eu recebo a pessoa. Por quê? Eu não tenho ascendência, eu não tenho autoridade nenhuma sobre a vida de alguém que não está dentro do nosso rebanho. Amém ou não? A não ser que eu esteja aí na rua, a pessoa me autorize. Eu não posso chegar. De vez em quando um me liga, pastor, eu quero isso assim, assim, eu quero um conselho assim. Eu falo, você é crente, irmão? Ou irmã? Sim. Você está na igreja ainda? Estou, meu pastor é fulano de tal, irmão, então fala com ele. Eu posso te ajudar em oração, mais um orando por você, para você ter força, mas eu não posso fazer, o que eu vou fazer? Você é de outro rebanho. Então a pessoa precisa vir para cá sabendo o seguinte, nós não aceitamos tudo, mas é o lugar de vir com tudo. E aqui nós mudarmos a nossa vida, porque se nós não mudarmos, nós somos sal insípido. Deixa eu te dizer, meu amado, o que Jesus está jogando nas nossas costas aqui, é que se você empurrar alguém para o inferno, você vai dar conta dele depois. Ué, pastor, mas eu falei de Jesus para ele não quer ir para o inferno? Isso é outra coisa. Estou dizendo de condenação. Quantos irmãos estão entendendo isso? Você já condena antes de saber, aquilo ali, misericórdia. Quando a nossa palavra diz assim, uau, eu tenho uma matéria-prima ali, e eu vou entrar agora de cabeça, porque ali dá para trabalhar nadando de braçada. Mas ter cuidado para você não se tornar um sal insípido e ficar igual a pessoa. Por fim, ele diz também que nós somos a luz do mundo. Uau! Irmãos, eu não sei o que faz mais falta na minha vida, se é a água ou se é a luz. Não, é a luz acendo vela, mas você não liga nenhuma tomada de nada na sua casa também. Eletricidade, né, que eu quero dizer. Água, não, a água, já pensou você não tomar banho? Tem gente que até que vai torcer para acabar a água, porque não gosta de tomar banho mesmo, mas não é o normal, né? Ainda mais num lugar quente como o nosso. Mas a luz tem umas características tremendas. A luz não nos deixa tropeçar, a luz nos deixa enxergar a distância. Eu tive um carro muito tempo atrás, né? Naquela época os faróis eram ruins, mas eu não sei se aquilo era farol ou era lamparina. Ele era ruim o farol. E quando eu saía de noite, eu só saía para onde conhecia, porque eu sabia que eu não enxergava mesmo. Então eu só andava por ali, era um fusquinha que eu tinha. Irmãos, um dia Deus me abençoou, eu troquei meu Fusca por um Corcel. Lembra quando saiu o Corcel? Hein? Quando eu entrei no Corcel, irmão, primeira coisa que eu fiz, ligar o farol dele de noite. Iluminou, falei, que é isso? Engraçado, para todo mundo eu chegava e falava assim, cara, você já viu o farol que tem o Corcel? Eu esqueci do conforto que ele tinha, eu esqueci de tudo, mas o farol que tinha o Corcel. Por quê? Porque a luz é muito importante. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Aqui tem outra versão que diz outras coisas, mas outros termos, mas é a mesma coisa. Pelo contrário, coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz. Como é que é isso? A fim de que aqueles que chegam perto de você vejam Jesus. Mas não vejam Jesus
Porque muita gente diz assim, eu vejo Jesus naquele moço. Olha só como é que algumas pessoas me veem. Como é que eu vejo? Como é que você está vendo Jesus? Você é uma pessoa boa, calma. Aí quando ele começa a falar, eu quase durmo. Boa, calma. Você não se exalta. Eu vi que você não fala palavrão. Olha, você tem uma luz. Isso não é luz, irmãos. Isso é uma velhinha, por enquanto, está dando o caminho da luz. O que é luz? Luz é saída para os seus problemas. Vocês já viram o termo que usa? Estava conversando com alguém me deu uma luz. O que é isso? Ele me deu um pãozinho, ele me deu uma calminha. Não, ele me deu uma saída, ele me deu um norte, ele me deu uma visão que eu não tinha, ele deu a solução para mim. O que Jesus quer é que nós sejamos solução, irmão. Luz é solução. Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. E nós que somos cristãos colocados por ele, nós somos essa luz, devemos ser essa luz. As pessoas precisam olhar para nós e ver que mas por isso que eu falei do sal primeiro, ele adianta ver a luz e você não ser o sal, quando ele vira a luz, ele, encontrei, aí ele leva uma palavra salgada. Só querido, você está nessa situação por isso, mas vem cá que eu vou te ajudar. Por isso, irmãos, que a profecia, e nós estamos aqui fazendo palavra profética, né? Quando eu transfiro para as pessoas aquilo que Deus está mandando, é uma palavra profética. Profecia é isso, exortar, edificar e consolar. O que é exortar? Trazer para perto e não empurrar para longe. Há pessoas que exortam as pessoas metendo o pé na pessoa, jogando para longe. Isso não é exortação, você jogou para longe. Exortar quer dizer trazer para perto. E o que é trazer para perto? Trazer para a luz. O que é isso? Trazer para perto de você? Não, para perto de Jesus. E nós estamos falhando nesse quesito, irmãos. O povo de Deus está falhando nesse quesito. Há pessoas que estão enchendo as igrejas, entrando, e eles estão vindo ou porque o louvor é bonito, ou porque o pastor é bonito, ou porque as meninas, as irmãs são bonitas, e ele é solteiro e quer casar, e o melhor lugar que a mãe dele disse, casa com a crente, então eu vou para a igreja, o lugar de crente é na igreja, então eu vou para lá casar. Não! Nós temos uma diferença, nós precisamos fazer uma diferença. Irmãos, é uma palavra muito simples, irmãos. Nós estamos aqui para trazer o mundo para Jesus. E se nós não formos sal, não preservarmos essas pessoas, o diabo vai levá-lo. Você quer ver um exemplo de preservação? É quando nós estamos fazendo uma libertação numa pessoa, nós temos que ser sal. Como? Vou te dar um exemplo. Nós aprendemos, e aqui ensinamos, que quando nós estamos orando para uma pessoa que sabidamente está com um problema, ela pode estar endemoniada, você deve orar de olho aberto. Porque senão você pode fechar, Senhor, a pessoa quando você abriu o olho, já foi embora e o diabo jogou ela debaixo de um carro. Já aconteceu isso. Já matou a pessoa antes dela aceitar. O que aconteceu? Faltou preservação. O que Jesus está querendo que nós sejamos? Aquelas pessoas que não deixam o diabo roubar as vidas que devem ser dele. As que são, já estão meio barro, meio tijolo, e as que não são, que precisam ser. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito filho, para que todo aquele que nele crê, o mundo inteiro, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, seja preservado. Mas a luz, como eu disse ainda há pouco o exemplo do farol, ele, além de visibilidade, de chegar e enxergar, ele simboliza direção. Qual é o norte? Qual é a direção? Para onde eu vou? E as pessoas hoje estão indo para onde o seu egoísmo está apontando mais. Hoje eu vim para cá conversando com a pastora, disse assim,
Pois é, né? Há pessoas que não medem sacrifício. Pregamos isso aqui domingo passado. Não medem sacrifício para ir a um lugar qualquer, uma distância, viajar às vezes, e para ver numa festa com chuva, ele vai com o guarda-chuva e ventando, o guarda-chuva dele faz assim, mas ele chega lá, desculpe, estou todo molhado. Mas se chover um pouquinho, ele diz assim, não dá para ir à igreja. E aqui não tem nem goteira. Não é verdade, irmãos? E Deus vê isso. Falta direção na vida dele. Sabe qual é a direção dele? A direção é ele mesmo. É aquela farinha pouca, meu pirão primeiro. A luz que Cristo quer nos dar é uma luz de direção. Você está num caminho errado e você precisa de uma luz. Então, o que Jesus está dizendo nesse texto aqui, ele diz assim, vocês precisam preservar as pessoas para que elas não sejam estragadas, e preservar não é colocá-la ali e deixando, fica assim mesmo, irmão, fica aí, não faz não, preservar. Fica como está. O que você é? Sou adúltero. Fica quietinho, fica quietinho. Aqui tem um quartinho aqui só para adúlteros, fica ali. É um negócio que os homossexuais não entendem, que a gente fala. Somos contra homossexuais. Não, é a minha matéria-prima. Eu tenho que ser luz para eles, eu tenho que ser sal. Eu tenho que chegar para eles e dizer a palavra. Agora, outra coisa é aceitar e fazer um departamento, ministério dos homossexuais na igreja. O que eu estou fazendo? Eu sou insípido. Quantos entenderam isso, irmãos? Irmãos, há igrejas, está gravando? Olha para cá, você sabe que eu conheço. E um dia eu estava pregando numa igreja, eu estava sentado ali, quando fala sentado aqui, você sabe onde eu estava, né? E eu falei assim, pastor, esse moço daqui é o dirigente do louvor. Mas o senhor já percebeu que ele tem um jeitinho estranho, pastor? E o pastor respondeu, pastor, desculpa, nós aqui, nós amamos todas as pessoas. Ele não entendeu nada que eu falei. Nada. Uma coisa é amar, outra coisa é botar ele para ministrar. Está errado, irmãos. Não, porque nós amamos. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Eu já deixei de ser sal, sou insípido, e o diabo está engordando ele dentro da minha igreja. E quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, você é cara de pau, hein, Isaías? Você viu o camarada lá, ficou quieto e com aquele pretexto que eu estou amando, que amor? Você deixou o diabo levar ele de mim? Você não preservou aquela carne? Você é muito cara de pau, hein, Isaías? Eu não quero ouvir isso. Quantos irmãos estão entendendo? Há pessoas que eu sei, que estão aqui conosco, congregando, que não estão 100% com a sua vida, mas nós temos pregado e temos alguns deles falado pessoalmente, em gabinete, tudo, é esse, o caminho é esse. Por que nós estamos aí? Nós estamos preservando. Agora, cuidado, quando a gente perceber que a carne está quase estragando, a gente vai dizer assim, olha, o sal está bom, a carne não quer, então não tem o que fazer. Quantos estão entendendo essa palavra, irmãos? Qual é a função do crente? Ser sal e luz. Você só é sal e só é luz quando você conseguiu trazer aquilo que ia se perder para Jesus. Vou deixar outros itens para depois, para não ficar muito longo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como é que se há de temperar? Para nada mais presta. Atenção, para nada mais presta. Aliás, ele bota uma vírgula e tem um senão. Presta para uma coisa, para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Só presta para isso. Pode ser, irmãos, que alguns crentes estejam sendo pisados, alguns crentes estejam sendo chicoteados, porque deixaram de ser sal, não estão mais salgando nada, e nem a ninguém. E aí, segundo a palavra de Jesus, não servem para nada, a não ser para isso mesmo, para levar na cabeça. Cuidado, querido e querida,
nosso papel, um dos mais importantes, é o papel de Jesus. Você pararam para pensar nisso? Você tem uma carteirinha a serviço do Rei Jesus, mas se você guardar essa carteirinha no bolso, para nada ela serve, ela tem que ser vista. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser insípidos. E aí o Senhor vai nos mostrar, eu sei, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala conosco de várias maneiras. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos onde e quando estamos sendo insípidos. Será que nós estamos sendo insípidos com amigos? Porque não temos coragem de salgar esse amigo, então nos tornamos iguais? Será que nós estamos sendo insípidos com pessoas de fora que têm vícios e nós achamos até que já tinha que ir para o inferno? Senhor, isso não é o nosso papel. O Senhor não veio para julgar ninguém para o inferno agora, o Senhor veio para salvar. Mas no juízo final isso será com o Senhor. Mas até lá eles precisam ter chance. Senhor, ajuda-nos a entender a beleza desse Evangelho. Incomoda-nos, Senhor. Tira-nos da zona de conforto e leva-nos a lugares para sermos sal e luz. Em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra fique no seu coração, meu amado.